Aleluia, essa é a nossa última aula da matéria Liderança Espiritual. Nós estamos ministrando o curso de treinamento de líderes, o CTL. E nessa última aula dessa matéria, nós queremos falar alguns princípios fundamentais de liderança. Amém? Há 400 anos atrás, na verdade 500, já inteirou 500 anos, né? Os pais da reforma foram usados por Deus para restaurar, retomar a verdade maravilhosa do sacerdócio universal dos crentes. E até aquele momento, estavam vivendo na Idade Média, a Idade das Trevas, a Bíblia tinha sido fechada, proibida a leitura, e eles trouxeram à luz essa verdade. Mas, infelizmente, mesmo nesses 500 anos, essa verdade também, ela vem com o tempo se perdendo. E em muitos lugares, muitos crentes nem sabem que isso existe. E quando nós falamos, alguns até perguntam, que novidade é essa? Né? E alguns até dizem que a igreja videira é um tipo de seita, porque lá todos os crentes são sacerdotes. Vê que coisa mais louca. Quer dizer, eles me acusam de ser seita, quando eu é que estou, na verdade, lembrando eles a verdade do Evangelho. Eu é que estou voltando para o Evangelho, estou contando o que está escrito. Mas eles ficaram tanto tempo sem ver e sem conhecer, tão acostumados com o clericalismo, que se assustam, né? Quando nós dizemos, cada crente é um sacerdote, cada crente é um ministro. Mas esse conceito é fundamental, preste atenção, não podemos nunca nos esquecer deles, temos que vigiar para que nossos líderes também não se esqueçam deles. Não tem como praticarmos a vida da igreja como Deus planejou, se não tivermos o entendimento claro. Todo crente é um ministro e um sacerdote. É só por isso que nós temos células. Só é possível ter células por causa disso. Porque se formos clericais e acreditar que alguns são separados para isso, não podemos ter célula. Não poderíamos ter uma ceia sem a presença de um pastor ordenado. Entende? Quer dizer, tudo se vai, tudo se perde. Então esse conceito é a chave de toda a vida da igreja. Por isso ele é central também no Evangelho. Porque nós somos constituídos segundo o Evangelho. O centro do Evangelho, o alvo de tudo, é que Cristo veio habitar em nós. Lembra, o propósito eterno. Desde a eternidade, Deus teve um sonho. Qual o sonho dele? Deus quis se dar ao homem. Deus quis se propagar, se expandir e entrar no homem. Mas o homem caiu. Adão nunca chegou a provar disso. Mas o plano de Deus não mudou. Então Cristo vem. Cristo é o segundo Adão. Ele cumpre o propósito de Deus. Por isso que Jesus fala para os discípulos, fiquem em Jerusalém, porque vai se cumprir a promessa do meu Pai. Mas se você for olhar, onde é que você vai achar essa promessa realmente? Onde que ela está escrita, a promessa do Pai, que precisa de ser cumprida? Não é verdade? Porque era o sonho desde a eternidade. Então quando o Espírito Santo vem, e o Espírito Santo também é Deus, e ele entra dentro de nós, então essa é a prova de que realmente a casa foi limpa, que não há mais pecado sobre você, e nem condenação, e Deus pode vir agora pessoalmente habitar em você, e esse Espírito em você é Cristo, e ele tornou-se o centro de tudo. O centro de tudo é seguir esse Cristo dentro de você. O centro de tudo é ouvir a sua voz. O centro de tudo é ter a sua vida. O centro de tudo é desfrutar da sua presença, é seguir a sua vontade. E você não vai ler a vontade dele em algum lugar. Você não precisa de alguém contar a vontade dele para você, porque ele habita em cada um de nós. Isso não é uma doutrina bonita, isso é uma realidade da nova aliança. É o centro do Novo Testamento. O centro é o alvo de tudo, o alvo da cruz, o alvo da redenção, tudo, o alvo era esse, para Deus vir, essa é a alegria do Pai, Deus veio. A obra ainda não foi totalmente terminada, porque ainda tem uma parte nossa que precisa ser redimida, que não foi ainda, que é o nosso corpo físico, ok? Nós ainda estamos com ele, ok? Mas o próprio Evangelho diz que a presença do Espírito em nós é a garantia de que a obra vai ser concluída. Vai chegar o momento que você vai ganhar também um corpo novo. E aí, a habitação de Deus na sua casa vai ser plena. Até chegar na Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é a consumação de tudo. A Nova Jerusalém não tem templos, né? Não tem templos lá. Porque a Nova Jerusalém é o próprio templo. Ela é o templo expandido ao máximo. É a arca de Deus expandida ao máximo. É a habitação de Deus
com os homens, eternamente. É isso que se proclama na Nova Jerusalém. A habitação de Deus com os homens. Nós não temos noção, porque nós não sabemos quem é Deus. Nossa noção de Deus é muito pequena. Nós vemos, diz Paulo, como no espelho embaçado no banheiro. Você vê tudo embaçado ainda, você vê silhuetas, você vê vislumbres. De vez em quando você sente alguma coisa, mas ainda é tudo muito pouco. Quando a glória de Deus se manifestar e você for revelado como filho de Deus e toda a criação vê de fato quem nós somos, aí você vai entender. Vai ser um tempo de glória. Aleluia. Que o Senhor nos dê entendimento dessas verdades e um coração para ansiar por ela. Então nós cremos que cada crente é um ministro. Se cada crente é um ministro, podemos também dizer que cada crente é um líder. Aí agora, pastor, não vamos falar dessa maneira, acho que você está exagerando, né? Não é bem assim. Então, as coisas têm conclusões óbvias, não é? Se cada crente é um ministro, o mesmo versículo que fala que você é um ministro, fala que você também é rei. Apocalipse diz que fomos feitos reis e sacerdotes. Nós cremos facilmente que somos sacerdotes, mas não cremos muito facilmente que somos reis. Não cremos muito que temos essa autoridade de falar. Lembra na última aula eu falei? Na nova aliança tudo é uma questão de falar. Por isso você é rei, porque reis resolvem tudo apenas falando. Reis não fazem, reis falam. Não é? Então veja bem, o mesmo versículo que diz que você é ministro, diz que você é rei também. É uma contradição de termos. Como é que você pode ser rei e não ser líder? Como é que você foi sentado no trono e você não é líder? Então isso é inadmissível. Todo rei é também líder. Quantos dizem amém sobre isso? Então, eu creio que na casa de Deus todos são líderes. E o propósito de Deus se cumpre plenamente quando todos nós assumimos essa posição. Por quê? Porque nós vamos governar o universo pelo Senhor. A Bíblia fala que hoje tem 24 anciãos, que é a mais alta categoria angelical. E eles governam o universo. Mas eles são chamados de anciãos, porque eles são os mais antigos. E eles estão governando. Só que agora, os filhos estão chegando. E eles vão entregar suas coroas. Por quê? Porque os filhos vão assumir os tronos agora. E nós vamos governar. Mas nós nem sabemos o que é o universo. O universo é um mistério para nós. Mal conseguimos chegar na Lua. Nós não sabemos, e estão falando só de uma dimensão. Nem sabemos quantas dimensões existem. Entende? É porque tem gente que acha que quando Jesus subiu ao céu, ele foi numa espaçonave. Então ele mora em Andrômeda, ou em Alfa Centauro. Entendeu? Mas isso tudo é da nossa dimensão, isso não é nada. Entendeu? Quando Jesus subiu, os céus se abriram, os céus se rasgaram. Ele entrou noutra esfera, é outra esfera, que você vai reinar também. Nós não temos noção do que é nada, porque Paulo diz o quê? Que Deus preparou algo para nós tão especial que ninguém nunca imaginou. Nunca passou no coração nem na mente humana. Então eu estimulo você a pensar em algo muito maravilhoso, porque não chega perto ainda do que Deus tem para você. Então nós não temos ideia do que vai ser, mas que haja uma santa expectativa no seu espírito. Agora, você hoje está aqui por um propósito, concorda comigo? Por que você está aqui? Então eu não sei te dizer porque exatamente nós estamos aqui. Mas uma coisa eu sei, no final das contas, isso aqui tudo é um treinamento. Disso eu sei, nada disso aqui é definitivo. Tudo isso aqui é só um treinamento. Estamos passando por um treinamento para crescermos, para deixarmos de ser crianças. Para crescermos, entende? Mas o alvo final é que você assuma o governo do seu pai. Então, quando você se recusa a liderar, quando você se recusa a assumir uma posição de liderança, você está negando a sua natureza, aquilo para o qual você foi criado, designado. Entende? Isso é uma negação da sua realidade. Então, não é a vontade de Deus. E, na verdade, a maior parte das pessoas que se recusam a liderar, elas se recusam não porque não sejam líderes, mas porque têm medo. O medo é que é o problema. Eu não sei se eu coloquei isso na apostila, mas tem uma história interessante de uma experiência que foi feita numa universidade. A experiência foi feita sobre liderança. Eles colocaram um grupo de pessoas dentro de um barco, mas não disseram quem era o líder. E colocaram esse barco no meio de um lago.
E ali, aquelas 7 pessoas, eles tinham que voltar para a margem, mas aí cada um começou a remar para um lado, mas o barco ficava girando. De repente alguém falou assim: não vamos chegar a lugar nenhum, vamos definir melhor o nosso trabalho aqui. Quer dizer, na hora que esse um se levantou, ele na verdade se tornou o quê? O líder. Quando ele definiu como cada um ia remar, rapidamente chegaram na margem. Quando chegaram na margem, aí os pesquisadores tiraram ele do grupo, porque ele era o líder, e mandaram os outros 6 de volta. Chegando lá, de novo, quem é o líder? Não tem um líder. E aí ficaram também tentando cada um fazer, quando um deles se levantou e falou: peraí, vamos organizar as coisas. Isso se repetiu, cada vez que tiravam um líder, um outro naturalmente se levantava. Qual foi a conclusão da experiência? 2 óbvias. Primeiro, nada pode ser feito sem liderança. Nenhum empreendimento acontece se não houver liderança. E a segunda coisa, todos na verdade são líderes, mas nem todos têm a ocasião para liderar. Mas todos tiveram que liderar quando a ocasião pediu, quando a situação exigiu. Entende? Então, quando eu digo para você que todo mundo é líder, todo crente é um líder, isso não é um tipo de pressão, não é um tipo de condenação, de ameaça. Na verdade, é uma constatação. É um fato tanto teológico quanto natural da vida. Quando Deus criou o homem, Deus deu para ele uma ordem: dominar e sujeitar. Muito estranho se Adão respondesse para Deus: Senhor, é o seguinte, eu não sou líder. Aí Deus ia falar o que para ele? Sim, eu te criei para isso. Você foi criado com essa estrutura, com essa capacidade, com esse DNA. Eu te fiz para isso. Então, Adão não tinha nenhuma escolha. Porque Deus não daria uma ordem para ele, sem primeiro dar a ele as ferramentas apropriadas. Ok? Então, você recebeu capacitações, você recebeu poder, você recebeu habilidades espirituais. Portanto, você pode liderar na casa de Deus. Alguns fazem coisas melhores do que outros, mas não muda a realidade. Todos nós somos líderes diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Liderança é chave. A história do mover de Deus é a história de líderes. Líderes que Deus levantou. Não é? Mas as pessoas rejeitam a liderança por quê? Porque liderança envolve um nível de pressão, é claro. Elas não querem a pressão, muitas preferem viver confortavelmente. É o problema dos irmãos de um talento. Eles enterram porque o ato de negociar o talento envolve muitos riscos, envolve muitas pressões. E se ao negociar o talento, eu perco o talento? Como é que vai ser? Então o medo leva ele a enterrar, o medo leva ele a se omitir. O receio da pressão é que leva as pessoas a concluírem: eu não tenho o dom, porque se eu tivesse o dom, eu não sentiria medo. É essa a conclusão que ela tem. Se eu tivesse realmente chamado para isso, eu seria como o pastor Aloísio, eu nunca sentiria medo. Tadinho, ele não sabe nada das coisas. Entendeu? Então, é aquela ideia equivocada de que quando Deus chama alguém, a pessoa faz, como diz o outro, sem nem perceber que está fazendo. Não, tudo que o Senhor nos desafia envolve uma atitude de fé. Fé. Entende? Eu fui chamado para pregar, mas eu preciso de uma atitude de fé para fazer isso. Não vai acontecer por acaso, por nada. Não, eu tenho que deliberadamente me levantar, me preparar e em fé abrir minha boca. Entende? Então, liderar é a mesma coisa. Deus plantou no nosso coração esse anseio. Eu sempre gosto de dizer isso, porque você sonha com coisas. Você pode não falar, mas todo crente sonha em ser usado por Deus. Nisso não há exceção, todo crente. Ele sonha em poder pregar com ousadia, ele sonha em pessoas se converterem, multidões virem, ele sonha com milagres, ele sonha com avivamento. É claro que ele está sempre envolvido ali no meio da coisa, bem na frente. Mas eu não condeno. Onde mais que ele estaria? Não é? Ele tem que estar lá mesmo. O sonho é dele. Não é? Mas esse sonho só mostra que existe algo dentro de você, um anseio que Deus plantou dentro de você, um anseio para realizar coisas, para sonhar coisas. Preste atenção, sonhar em ser útil para Deus, sonhar em realizar algo relevante não é pecado e nem é arrogância, mas o diabo quer fazer você calar. Você não pode ter sonho nenhum. Todo sonho seu é muito pretensioso, é muito arrogante, é muito orgulho. Você não pode pensar em nada grande, porque a humildade é pensar sempre em coisinhas pequenas. Não, isso não é verdade. Deus te criou com anseio para coisas maravilhosas. Isso não é orgulho nem arrogância. É apenas algo que foi plantado dentro de você.
Amém? Humildade é assumir o seu chamado. Quando eu digo que eu sou pastor, eu não sou orgulhoso ao dizer isso. Estou apenas constatando um fato. Eu fui chamado. Entende? É isso que eu sou. Quando eu digo que eu sou homem, não é uma questão de orgulho, é isso que eu sou. Quando você faz uma constatação do que é, isso não é orgulho. Orgulho é quando tem algum merecimento envolvido. Então, mas quando você tem plena ciência que você foi chamado, independente de qualquer mérito seu, de qualquer coisa boa que você tenha feito, filho, alegre-se naquilo que Deus fez na sua vida. E apenas declare para as pessoas, sou o que sou pela graça de Deus. Então a nossa liderança é algo espiritual, é um projeto de Deus, é para todos nós. Mas não pense na liderança na igreja do mesmo jeito que os empresários pensam. Então eu me lembro, eu li esses tempos atrás, já tem alguns anos, o livro do Jack Welch, que era presidente da General Electric. Então, muito legal você ver, porque o cara realmente entende tudo de liderança. Mas qual que é a grande diferença entre um Jack Welch e um líder como o apóstolo Paulo? É que Jack Welch não estava disposto a morrer pela GE. Mas Paulo estava disposto a morrer pela igreja. Essa é a diferença. Entende? Você não está envolvido no empreendimento que você faz quando dá tempo nas horas vagas. Você até pode dar o seu melhor, mas é em troca de um salário. Os líderes empresariais estão lá, mas nenhum deles morre por nada daquilo. Mas nós estamos aqui porque o Senhor nos conquistou. O seu coração foi conquistado. Então, isso faz de você um líder completamente diferente dos demais. Não dá para comparar você com nenhum líder empresarial, o maior que você conheça. Entende? Não é que eu desprezo as pessoas, não desprezo ninguém, ok? Mas eu digo para você, você está em outro patamar. Pastores, homens de Deus, que vivem como homens de Deus e que entregam a sua vida ao ministério, eles estão em outro patamar de liderança. Não dá para comparar esses homens com líder empresarial, com empreendedor de nenhum tipo, entende? Que estão atrás de um interesse pessoal, de um dinheiro ou de um sucesso, vamos dizer assim, momentâneo. Não. Um líder espiritual, ele está atrás de coisas eternas, ele está fazendo para Deus, ele nem faz para si mesmo, entende? A satisfação dele é totalmente espiritual, é a satisfação do seu Senhor. Então há uma enorme diferença entre a liderança lá fora, secular, e aquela aqui dentro, amém? Por quê? Porque nós estamos aqui para dar nossa vida para o Senhor, e você faz isso espontaneamente, para você não é um sacrifício. Na verdade, você espera mesmo ter a ocasião em que você possa se desgastar e entregar algo para o Senhor. Isso é motivo de alegria para você. De alegria. Isso é glorioso demais. Então, os primeiros cristãos, é o pessoal que estava disposto a morrer pelo Evangelho, morrer pelo amor do Senhor. Por que você acha que aquele pessoal, ele enfrentava leões no Coliseu Romano? Eram cerrados ao meio. Morriam queimados, crucificados, até de cabeça para baixo. Teve uma vez, uma época, que Nero chegou a crucificar 10 mil cristãos. 10 mil. Agora você imagina você andar numa cidade com 10 mil cruzes, com um homem pendurado em cada uma delas. Isso é um lugar de trevas absoluto. Mas o que leva esses homens a ficarem ali dependurados? E eles não pedem para descer, eles não pedem para alguém ter piedade deles. Não, eles ficam lá. Eles ficam lá. Porque eles provaram, eles viram alguma coisa muito sublime, que é maior do que a própria vida. Maior do que a própria vida. É o amor de Deus por nós. Amém, meus irmãos? Então preste atenção, o espírito de liderança já está em você. Porque o Espírito Santo já foi colocado em você. Ok? Então, agora você apenas vai ter que se tornar esse líder. Você já é e tem que se tornar. É um paradoxo. A Bíblia fala isso, do é, mas não ainda. Entende? Você já tem todas as ferramentas, tem todas as condições, mas precisa ainda de passar por um treinamento, por um processo, para que aquilo que hoje é potencial se torne plenamente visível. Você foi criado para isso, por isso que tem um clamor dentro de você para liderança. Você foi criado para a realeza, não se contente com nada menos do que isso. Tem um escritor, escreveu um livro, não vou ficar falando esse livro, mas é um livro interessante, de Jack London. Ele contando a história de um lobo
que tinha sido criado como cão. Um lobo criado como um cão. Resumindo muito a história. Esse lobo, criado como cão, ele achava que era um cão. Mas ele tinha anseios. Ele tinha coisas clamando dentro dele. Quando ele ouvia uivos distantes, ele também queria uivar. Coisa que os outros não faziam. Até um dia que apareceu uma matilha perto da casa dele. Quando ele olhou, ele descobriu quem ele era. Ele abandonou os cães e foi assumir a sua real identidade. É uma história que, na verdade, é uma parábola. Agora, ele poderia ter se conformado a viver como um cão. Qual que é o problema de um lobo viver como cão? É que ele não vai estar sendo o que foi criado para ser. Ele não vai estar cumprindo aquilo que foi designado para cumprir. Ele vai estar sempre aquém. Sempre aquém. O que leva um lobo a viver como cão? Comodidade. Os cães têm comida à mão o tempo inteiro. Lobos não têm garantias. Lobos não têm garantias. Mas aquela era a verdadeira identidade dele. Presta atenção. Muitos de nós nos contentamos a viver dessa maneira. Sem experimentar o potencial que Deus tem para nós. E quando eu falo potencial, não é potencial de fazer coisas como empreendedores fazem, não. É o potencial de experimentar milagres de Deus. Entende? Você foi criado com o potencial de experimentar milagres, de ver milagres. Não perca a ocasião de ver milagres. A minha esposa, às vezes, eu brinco com ela, porque às vezes eu nem preciso de orar sobre certas coisas, eu falo para ela, vamos orar sobre isso, porque eu quero ver o que vai acontecer. A gente estava chegando de viagem esses dias para trás, estava vindo dos Estados Unidos, eu sei que a conexão, o voo atrasou um pouco, ficou muito apertada. E aí nós chegamos, era 8h20, e o outro voo era 9h40. Então tinha 1h20. Só que aí nós saímos do avião, eu falei para ela, se nós perdermos esse voo, nós vamos ter que ir embora 3h da tarde. Bom, não é nada grave. Ninguém vai morrer, vamos ficar lá no aeroporto, vamos almoçar lá, vai ser bom. Mas eu falei para ela, eu não quero. Eu vou exercitar a fé para a gente chegar em casa nesse voo. Aí ela, como diz, ela me olha e fala, mas a gente precisa dessa crise, a gente precisa dessa tensão toda. Não precisa, mas é uma chance da gente treinar. Nós precisamos treinar. Aí eu falei para ela, vamos confessando que nós vamos pegar esse voo. Mas aí foi tão engraçado, nós chegamos lá para pegar as malas na esteira, demorou 40 minutos a mala, 40 minutos. Ela saiu 9h01. Repreendi o inferno inteiro. Falei para ela, nós vamos nesse voo agora nós vamos. Ela falou, mas só tem 40 minutos. Eu falei, então acelera o passo. Na hora que nós vamos passar pela alfândega, a Receita resolve nos parar. Eu falei, o senhor não faz isso, eu não tenho nada, eu não comprei nada, eu garanto para o senhor. Eles nem ouvem. O senhor, por favor, põe ele no raio-x. Eles ignoram você completamente. Eu falei, eu tenho um voo, eu vou perder meu voo, não faz isso comigo. Não adianta piedade, eles te ignoram, eles estão realmente de outro reino. Não é do céu, eu te garanto. Mas aí tá bom, pega as malas pesadas, taca no raio-x, passa debaixo, sei do que, aí tal, 9h10. 9h10, agora tem meia hora. E aí vamos correndo, na hora que nós conseguimos chegar no bendito do check-in. Aí eu cheguei, falei com a moça que precisava, e aí foi muito engraçado. Ela falou, falta 4 minutos. Eu só posso fazer seu check-in em 4 minutos. Aí na hora que vai passar a mala da minha esposa, ela falou, o senhor comprou a passagem dela sem direito à bagagem. Eu falei, eu jamais faria isso. Esse é ataque maligno. Imagina se eu faria um negócio. E a minha esposa do lado, né, tadinha. Eu falei, não se preocupe, você vai nesse voo. Mas eu dentro de mim estou aqui orando, exercitando a minha fé. Eu falei, Senhor, o Senhor me ajuda, o Senhor me guarda. Eu declaro, eu falo, eu proclamo, eu repreendo, eu amarro. Eu faço de tudo aqui hoje. Mas eu falei para minha mulher que nós vamos, Senhor. O Senhor fica do meu lado. E aí, muito engraçado. Ela falou, então, eu falei, tá bom, então quanto que é? Aí ela falou, era R$100, 120. Eu falei, vai ter que ser no cartão. Ela falou, o senhor agora tem 2 minutos. Eu falei, mas não sou eu, é o cartão. Ela falou, hoje o sistema está lento. Mas não tinha ninguém que me dar uma palavra de fé, ninguém.
Ela passou o cartão, depois ela mesma até riu. Ela falou, nossa, impressionante, deu tempo. Aí ela falou, o senhor tem 10 minutos para chegar na porta do avião. Eu falei, obrigado. Se as minhas malas já vão, eu já estou em paz. Falei para ela. Aí, mas nós chegamos, foi tão impressionante, que nós chegamos e entramos para o avião foi embora. Aí a minha esposa sentou e falou, mas precisava disso tudo? Eu falo, por que não? Por que não? Por que viver na comodidade de viajar 3 horas da tarde, se agora é com emoção? Não, nós vamos exercitar fé. Então, ela viaja comigo, é muito engraçado, porque assim, não precisa, certas coisas não precisa. Você não precisa de esquentar a cabeça, vai qualquer hora, vai de qualquer jeito. Mas aí eu falo para ela, não, agora nós vamos na fé, agora vai romper. Aí ela fala, então vamos, então nós vamos. Mas assim, por que eu faço isso? Porque vai ter momento em que não vai ter outro voo 3 horas da tarde, vai ter que ser aquele. Se você não aprende a exercitar, na hora do vamos ver mesmo, você está meio, sabe como é que é? Sem preparo. Você está meio desacostumado da coisa. Assim, aprenda a treinar, aprenda a viver no Senhor. É uma santa aventura. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu não costumo muito contar essas coisas, não. Mas eu acho que é importante. Sabe, há uma tendência em nós de sermos cômodos. E liderança é exercer fé. Então, quando eu falo que Deus plantou a grandeza em você, não é a grandeza de realizar coisa. É só a grandeza de ver milagres. Só isso. De ver Deus fazendo na sua vida, na vida de outros, na vida da igreja. Entende? É isso que nós queremos. Eu estimulo você a ver dessa maneira. Porque alguns pastores se veem como executivos, às vezes, que fazem coisas. Não, nós não fazemos coisas, nós cremos em coisas. Nós cremos em coisas grandes. Amém? Então, liderança é influência. Então, nós somos líderes, porque Jesus disse o quê? Que nós somos o sal da terra. O sal influencia. O sal salga, então o sal influencia. Não tem jeito de ser sal e não influenciar. Então você é líder. Mas Jesus também disse que nós somos a luz do mundo. A luz influencia, não tem jeito. Se a luz está nas trevas, a luz vira ponto de referência. É irresistível um ponto de luz nas trevas. Não tem como você não olhar para aquilo. Não é verdade? Então eu digo isso, porque quando eu vou dormir fora em hotel, eu tenho que tampar todas as luzinhas que existem. Você não tem isso, não? Porque aquilo, eu fico parecendo um mosquito em redor de luz, eu fico totalmente preso naquilo, eu não consigo tirar o olho daquilo. É impressionante como uma luzinha de ar-condicionado incomoda. Aquilo é do inferno, não tenho dúvida, entende? Então, a luz tem um poder monstruoso, e a Bíblia fala que você é luz. Você é luz, então você é líder. Apocalipse 1:6, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Bom, deixa eu colocar para você 4 princípios rapidamente aqui, para fundamentar uma liderança espiritual. Primeiro, imagem gera domínio. Imagem gera domínio. Gênesis 1:26 diz também, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então a palavra domínio aqui vem depois de imagem. Façamos o homem à nossa imagem e tenha ele domínio. Por quê? É a imagem que produz domínio. Quem tem imagem exerce liderança. A imagem traz liderança. Então, tudo é determinado com que você se parece. Você vai ter domínio se tiver a imagem. Ok? Esse é um princípio espiritual. A Bíblia fala que aquele que está sentado no trono é semelhante à pedra de jaspe. E depois, no capítulo 21, quando vai descrever a Nova Jerusalém, diz que ela também é semelhante à pedra de jaspe. Por quê? Porque nós somos semelhança, imagem. E por isso nós vamos receber o reino. Todos aqueles que têm imagem recebem o reino.
Amém, meus irmãos? Então, quando o homem foi criado, ele tinha imagem. Mas o homem caiu. Ele perdeu a imagem. Perdeu a imagem, porque a imagem é a glória. Então, a imagem é a expressão do autor. Sem querer fazer brincadeira com palavras, mas só o autor nos autoriza a exercer autoridade. Tudo vem de autor. Quando você tem a imagem do autor, você tem autorização para exercer autoridade. A autoridade é do autor. Se o autor é visível em você, você está autorizado. A imagem é que nos autoriza. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então a imagem é uma coisa muito espiritual. Mas a queda levou o homem a essa perda. Mas hoje, essa imagem está sendo restaurada em nós. Como? Romanos 12 diz que nós somos transformados pela renovação da mente. Essa mudança é de glória em glória. Então, primeiro é pela renovação da mente, mudando os conceitos, mudando crenças. Então, quando nós mudamos crenças, somos transformados. Mas lá em 2 Coríntios 3,18, diz também que nós somos transformados de glória em glória, quando nós contemplamos o Senhor. Então, por um lado, você tem conceitos da mente sendo mudados, para se alinhar com a palavra. Por outro lado, você tem um contemplar, quer dizer, uma atitude deliberada de invocar, chamar, ver, sentir, né? E isso tudo produz em você mudança, transformação. E quanto mais você é transformado, mais imagem aparece em você. E onde tem imagem, vai ter o quê, meus irmãos? Domínio, domínio. Transformados de glória em glória na sua imagem. Isso resulta em domínio. Por isso, à medida que o crente cresce, é impossível que ele não lidere. Porque ele tem imagem. Você entende o que eu estou dizendo? Caso contrário, não está havendo esse processo de transformação na vida dele. A vontade de Deus é que a imagem dele seja visível em nós. Agora, hoje a mudança é devagar, ok? É uma mudança, às vezes até imperceptível, porque você não percebe, e às vezes quem está próximo de você também não percebe quando acontece, mas é como uma criança, de vez em quando você percebe e fala, mas cresceu. Que dia que esse menino cresceu que eu não percebi, mas você está vendo agora que ele cresceu. Graças a Deus, porque a obra que ele começou em você, ele vai completá-la. Segundo princípio, o sacerdócio introduz a realeza. Ok? Sacerdócio introduz realeza. Agora uma coisa interessante, porque nós somos constituídos o quê? Reis e sacerdotes. Mas na palavra de Deus, o sacerdócio sempre introduz realeza. Por quê? Porque imagem nos fala de sacerdócio. E domínio nos fala de realeza. Então, na verdade, eu estou repetindo o mesmo princípio, usando outras expressões. Sacerdócio é o contemplar o Senhor, o domínio é exercer a sua autoridade. Como acontece isso? No Velho Testamento, Samuel, o sacerdote, introduz Davi, o rei. No Novo Testamento, João Batista, o sacerdote, introduz Jesus, o rei. Porque é assim que funciona. O sacerdócio introduz a realeza. Primeiro, você é um sacerdote, levando pessoas até Deus. Depois você se torna um rei, manifestando a autoridade do reino na vida dela. Entende? É a maneira como Deus faz. Se você for um sacerdote genuíno, você sempre será introduzido na realeza, na liderança. Então é preciso que sejamos sacerdotes mesmo, que creiamos que somos e vivamos nessa realidade. Aí você vai dizer, pastor, mas esse negócio é muito complicado. Se todo mundo é líder, quem que é liderado? Nessa igreja só tem cacique, quem que é índio aqui? Entendeu? Eu sei, mas é o que eu já expliquei para você em outra matéria, já não me lembro qual, não é? Jesus é o rei dos reis. Eu sei que quando você ouve essa expressão, fica parecendo que ele é o rei, que é o maior do que todos os reis. Mas não é isso que significa. Significa que ele é rei e todos os seus súditos são também reis. Então, no reino de Deus, todos foram feitos semelhantes ao rei. Ele é o nosso representante. Se ele é rei, nós somos reis também. Jesus não é rei dos escravos. Você um dia foi escravo.
Mas quando ele te comprou de volta, ele não pode ter escravo, porque ele é o Senhor da vida. Então você era escravo, mas agora você é livre. E você é feito filho. E ao mesmo tempo recebe realeza. Então o rei dos escravos é o diabo. O Senhor Jesus é o rei dos reis. Quantos dizem amém sobre isso? Isso é muito poderoso. Então, se de fato você for um sacerdote, vai ser inevitável se tornar um líder. Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Sacerdócio real. 1 Pedro 2, verso 9. É isso que nós somos. É preciso repetir essas verdades para que elas fiquem de fato firmadas, incrustadas no nosso coração. Amém, meus irmãos? Somos reis e sacerdotes. Então, é incoerente que esses reis não liderem. Como é possível isso? Né? Então, na Bíblia, o mesmo versículo que fala que você é sacerdote, fala que você é rei. Creia nas duas verdades. Verdadeiros sacerdotes são levantados como reis. Terceiro princípio, a maneira como nós lideramos é servindo. Eu também já me adiantei falando isso em alguma matéria, não me lembro também qual, mas não tem problema, a gente repete novamente. Lá em Mateus, no capítulo 20, a Bíblia fala que um dia, Tiago e João, que eram irmãos, você sabe disso, pediram para a mãe conversar com Jesus. E pedir para Jesus que quando Jesus fosse introduzido no seu reino, que um sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda. Isso é uma coisa interessante, né? Eu amo essa sinceridade. Quantos teriam coragem de pedir isso para Jesus? Só quem reclina no peito dele mesmo faz isso. Não é verdade? É um negócio interessante porque você não quer parecer tão infantil assim, de pedir um negócio desse. Né? Mas eles pediram. Aí a Bíblia fala que a mãe foi conversar com Jesus. Vamos ler. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino, esses meus dois filhinhos, Tiaguinho e Joãozinho, se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Aí o Senhor perguntou para os dois. Falou, vocês não têm vergonha, vocês são difíceis. Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Então o cálice era o Calvário. Ok? Então aqueles dois ladrões não era para ser eles naquele dia. Era o Tiago e o João. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Isso aqui é uma coisa interessante, eu não vou entrar nesse mérito, nessa matéria, mas preste atenção. Como assim não me compete concedê-lo? Como assim? Porque tem certas coisas que não é uma questão de pedir, é uma questão de merecer. Entende? Então, quem vai sentar ao lado do Senhor, não vai sentar porque pediu para sentar. Vai sentar porque vai ser uma honra tê-lo ao lado do Senhor. Ou seja, o Pai é que vai conceder a honra. Essa honra é prerrogativa divina. Não é fruto de quem quer, nem de quem corre. Portanto, se você até agora não entendeu a visão dos vencedores, eu quero que você entenda. Existe recompensa, sim. E alguns vão sentar mais próximos na mesa do que outros. E vai ter um ou outro que vai sentar de um lado e do outro. Agora, eu desafio você a pensar que tipo de pessoa vai ser essa, que vai sentar ao lado do Senhor. Será que vai ser aquele que tem vergonha de convidar alguém para ir no culto? Que é um crente, agente secreto, ninguém sabe que ele é crente. Ele está ali no serviço, mas ninguém... Meu antigo pastor, uma vez ele foi numa repartição pública, então já tem uns 30 anos. E muito interessante, porque quando chegou lá, tinha um irmão da igreja. E esse meu pastor, ele é assim, muito extrovertido, muito brincalhão, muito divertido. E ele chegou e fez uma festa, né? Irmão, que maravilha, está precisando de ajuda. E aí o irmão falou para ele, ô pastor, é o seguinte, fala mais baixo, porque aqui o pessoal não sabe que eu sou crente ainda. Aí o pastor falou para ele, irmão, você é um agente secreto. Quando eles descobrirem, até o diabo vai assustar. Até tu. Eu nunca me esqueci disso. O irmãozinho tão honesto, teve coragem de falar para o próprio pastor dele. Não é? Que coisa impressionante. Será que esse irmãozinho vai estar sentado ao lado? O que você acha? Desafio você a meditar um pouco com relação a isso, mas não é o nosso assunto. Vamos lá. E é porém para quem está preparado por meu Pai. Ora,
Ouvindo isto, os 10 ficaram indignados com os dois. Por que os 10 ficaram indignados? Porque pediram antes deles. Só por isso. Chegaram na frente. Então Jesus, chamando-os, disse: olha, presta atenção, pessoal. Sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas não é assim e não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A liderança na casa de Deus é uma liderança que serve. É uma liderança baseada em servitude. O líder é um serviçal. Mas pastor, você acabou de dizer para nós que o homem foi criado para dominar, que o homem foi criado para exercer liderança, né? Que o sacerdócio introduz a realeza, e agora está falando para a gente essa coisa aí de servir. É porque esse é o paradoxo. A maneira de você exercer governo é servindo. A maneira de você exercer liderança é servindo. Isso parece uma coisa completamente contraditória e, na verdade, aos ouvidos de um homem natural, ele não consegue conciliar. Mas se você é espiritual, você vai entender. Jesus não condenou os discípulos que pediram uma coisa grande. Eles pediram para ter uma posição, uma honra. O Senhor não os condenou por isso. Ok? O Senhor apenas mostrou o caminho. Qual que é a expressão que o Senhor usa? Aquele dentre vós que quiser ser grande. Não é essa a expressão? Ele não disse que ninguém queira ser grande. Muito cuidado se você quiser ser grande, que eu vou te castigar e te pôr para servir. Ele não disse isso. Ele falou: você quer ser grande? Tudo bem, você foi criado para a grandeza. Eu vou te ensinar qual é o caminho da grandeza. Ele está nos ensinando aqui qual é o caminho da grandeza. O caminho da grandeza, o caminho da relevância. O caminho de ser bênção é servindo. Mas é importante que você entenda que servir não é um tipo de postura de sacrificial, ou às vezes alguma coisa assim de você ficar ali se martirizando, fazendo um serviço bem desagradável, para de alguma maneira Deus veio te abençoar. Não, não. Você recebeu de Deus dons, você recebeu recursos, você recebeu algo de Deus. A vontade de Deus é que você sirva com isso que você recebeu. Uma das últimas aulas nós falamos da parábola das árvores, lembra disso? Cada uma daquelas árvores servia com o dom que tinha recebido. Quando você recebe de Deus e você serve com esse dom, e você faz isso consciente, mesmo que outros não entendam, mesmo que outros inclusive nem achem que você está servindo coisa alguma, eu quero dizer para você que Deus vai te recompensar. E naturalmente você será levantado. Amém, meus irmãos? Porque essa é a vontade de Deus. Então aqueles discípulos não estavam errados em pedir. O Senhor apenas ensinou para eles o preço, o caminho, o preço daquilo que eles estavam pedindo. E o preço é servir. Você serve. Uma coisa muito desagradável é que muitos pastores, muitos líderes se servem do rebanho. Se servem da igreja. Eu não estou dizendo que nós, como igreja, como rebanho, não vamos servir o nosso pastor, não vamos servir o nosso líder. Vamos fazer isso também. Mas o pastor jamais requer ser servido. Jamais cobra ser servido. Muito pelo contrário. Nós é que vamos servir. Nós é que vamos dar. Nós é que vamos compartilhar. Amém, meus irmãos? Isso é uma coisa extremamente importante ser repetida, porque nós vivemos muitas vezes dentro da igreja, mas com líderes com mentalidade lá de fora. Que é a mentalidade, Jesus disse, dos senhores deste mundo. Que dominam sobre as pessoas, que controlam as pessoas. Então o Senhor não está querendo que a gente não receba algo grande. O Senhor está apenas nos desafiando a servir. Quantos querem grandeza na sua vida? O caminho é servir. O caminho é servir. E o maior servo é o líder. O líder é aquele que mais tem oportunidade de servir. Servir não é castigo. Servir não é punição. Ok? Servir não é uma prova de mostrar, para mostrar coisa alguma. Servir é a maneira do nosso rei. É a maneira do nosso reino. É o estilo como nós trabalhamos. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Eu quero dizer que ainda hoje o Senhor está nos servindo. Na verdade, se Ele não servir você, você não pode ser salvo.
Você não pode entrar no céu. Por quê? Se você tentar entrar no céu por seu próprio mérito, você nunca conseguirá. Você só pode conseguir se Ele te servir, te dando a salvação. É um serviço que Ele te dá. Ele é que te resgata. Ele é que faz na sua vida. Na verdade, na vida cristã, Ele quer fazer tudo em você. Ele quer te servir em todos os aspectos. Mas é claro que ninguém imagina isso. Nós sempre pensamos que nós o estamos servindo. Mas quando você pede, Ele te serve. Quando você clama, Ele te serve. Não importa a circunstância, Ele vem para te servir. Agora, Ele não serve você fazendo tarefas insignificantes. Ele serve você com aquilo que só Ele pode fazer. Ele serve você com aquilo que é o dom, o poder, a habilidade dEle. Ele quer que você faça o mesmo. Amém, meus irmãos? E por último, a verdadeira liderança precisa de um poder. Há um poder para liderar. E esse poder Adão não chegou a receber, porque para Adão ter esse poder, ele teria que ter comido da árvore da vida. Mas ele nunca comeu. Então você tem muito mais do que Adão algum dia teve, porque você recebeu da vida de Cristo dentro de você. Mas há também o poder e a unção do Espírito Santo disponível a cada um de nós para liderarmos. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nunca podemos deixar que essa verdade se torne trivial no nosso meio. Tudo é pelo poder do Espírito. Não importa o que nós estejamos fazendo, nós precisamos de poder para liderar. O líder que não tem esse poder, ele simplesmente fica empacado no meio do caminho. Só baseado na nossa força, no que nós podemos fazer, nós não vamos conseguir realizar muita coisa. Mas a glória de Deus é que existe energia disponível para nós. Basta apenas que você permaneça plugado, conectado, ligado. E a vida de ressurreição do Senhor vai fluir através de você. Amém? Quantos dizem amém nessa tarde? Deus abençoe os irmãos.